sobremaneira aqui, meu Pai. Usa ele, meu Pai, conforme o Senhor, meu Pai, já colocou no coração dele. A casa é tua, Pai. O povo é teu, meu Pai. Assim faça a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, receba o servo do Senhor com as palmas, que é para Jesus Cristo. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Igreja, a presença de Deus é maravilhosa nesse lugar. Aleluia, Só glória não a sei Deus. quem não quer. Eu já senti que aqui não é lugar de religioso. Aqui é lugar de pentecostal. Cheio do fogo de Deus. Aleluia. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que na festa de Pentecostes, todo o povo estava reunido. Com certeza não estavam quietinhos não. Estavam adorando. E a Bíblia diz que desceu um fogo. Houve um estrondo veemente e desceu, aleluia, línguas repartidas como de fogo, e encheu toda a casa. Encheu todo aquele povo que estava ali, e todos começaram a falar em línguas. Glória a Deus, É aleluia. necessário que o poder de Deus volte a descer, aleluia, nos apriscos do Brasil. Porque muitos estão vivendo de aparência, de religiosidade, estão achando estranho, aleluia, quando alguém é usado no poder do Espírito Santo, pastor. E nós precisamos voltar a ser adoradores por excelência. Aleluia. E ser cheios do poder de Deus. Glória a Deus. Não, Aleluia. como minha esposa falou, vim para o culto para observar o cabelo de alguém, a roupa do outro, o sapato do outro, não. Nós viemos aqui como verdadeiros adoradores, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque não somos observadores, somos adoradores. Observador era Anás e Caifás e a sua turma, e os religiosos, aleluia, que estão por aí. Mas nós somos adoradores de Deus. Portanto, adore. Não se preocupe quem, aleluia, está do seu lado, mas adore. Glória a Deus, aleluia. Quando o pastor me convidou ontem, saí do culto com minha esposa e alguns irmãos chamaram para fazer uma oração ali. E eu encontrei o pastor Sullivan. É um prazer estar aqui, meu querido. Eu nem sabia que aqui era a congregação de Deus. Glória a Deus, aleluia. Conheci esse homem de Deus lá na porta do presídio. Entrando em um presídio para pregar para bandidos. E por isso que eu estou feliz. A lágrima está descendo no meu olho, não é de tristeza, não é de alegria. Sabe por quê? Porque a graça de Deus me alcançou dentro do presídio. Nós vamos como ele. Fui presidiário, puxei 14 anos de penitenciária, estudando a Bíblia dentro da cadeia. Bandido ruim. Peça ruim. Eu estava contando um testemunho hoje para o presbítero na casa dele. Olha, estava que brigava até com polícia. Deus vivo. Traficante, assaltante, enganador. Todo, sabe, brigador. Gostava de brigar, aí. Tudo por uma briga, pastor. Aí o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores me encontrou. Porque o perdido era eu, não era Jesus, não, era eu. Ele foi lá e me encontrou, a graça dele me alcançou. Aleluia. E eu estava contando para os filhos deles hoje, que nós almoçamos na casa desse casal abençoado, o qual congrega junto conosco. E eu contando para os filhos dele que Deus me libertou, Jesus me libertou de 3 carteiras de cigarro, cocaína que eu cheirava, maconha, crack, olha, toda quadra de troço ruim eu fazia. E as armas, que eu não me apartava de uma arma, pastor. Deus tirou de mim, Jesus me libertou. Foi Ele que me libertou. E hoje eu pedi uma palavra, pastor, quando o Senhor me convidou. Senhor, o que é que eu vou pregar lá na igreja? Porque a gente tem vários temas. Nós é pregador, graças a Deus, há uns 15 anos, e Deus, Ele tem nos usado aí em 20 estados brasileiros, pregando. Eu sou mais de pregar para criaturas. Eu prego para filhos também, só que nós pregamos mais para criaturas nas ruas. Cracolândia, presídio, hospital, manicômio, prostíbulo, onde Deus tem as almas perdidas, nós vamos lá.
porque assim Deus nos chamou, mas nós trazemos uma mensagem para os filhos também. Amém? Esse Jesus Cristo, ele tocou no meu coração e disse: fala de mim, testemunha de mim naquele lugar. E eu louvo a Deus e estou feliz, desde o princípio que eu entrei nessa porta, que eu sinto a presença de Deus. E desde o princípio eu choro de alegria, porque o Espírito Santo tem testificado a palavra, pastor. Aqui tem sido falado de Jesus. Eu estava dizendo ao pastor, na maioria das igrejas, Jesus tem sido esquecido. A maioria prega, aleluia, sobre casamentos, sobre roupas, sobre, aleluia, a vida alheia, sobre profetas, sobre um monte de coisas, sobre testemunhos de muitas coisas, mas Jesus tem sido colocado de lado. E Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. Ele é, aleluia, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aqui tem alguns, aleluia, alguns nomes de Jesus que a Bíblia descreve. Mas vamos iniciar aqui em João, capítulo 14, versículo, aleluia, versículo 9 em diante, onde o próprio discípulo de Jesus não conhecia ele. O próprio discípulo, pastor. É desse jeito mesmo. E olha que esse discípulo aqui não era qualquer um não, viu? Meu Deus. Esse jovem aqui, a presença dele era tão forte, que quando ele chegava na cidade de Samaria, os demônios deixavam o povo em grito. Os demônios, ele nem precisava falar, ele chegava, os demônios viam o brilho em Filipe e saía do povo. Eita Deus. Ele era conduzido pelo Espírito para pregar para uma alma solitária em uma carroça de um eunuco sobre Jesus Cristo. Mas aqui, bem antes, ele não conhecia os mistérios de Jesus Cristo espirituais. A maioria dos crentes diz: eu sou evangélico, eu sou crente, mas a maioria não conhece Jesus, pastor. Verdade. Muito crente não conhece Jesus ainda. Mas nós vamos falar um pouquinho de Jesus aqui. Diz assim: disse-lhe Jesus. Felipe perguntou, disse assim, ó, versículo 8 diz assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele pediu para ver Deus. Aleluia. Só que é muita ousadia para um jovem não pedir para ver Deus. Moisés pediu uma vez para ver a face de Deus, e Deus disse: Moisés, se tu vê, tu morre. Se tu me vê, tu morre. Ninguém consegue ver Deus, porque ele é muito santo. Filipe pediu aqui também para ver Deus a Jesus. Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, amém? É só 3 versículos. Filipe disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Meu Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aleluia. As palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Glória a Deus. Jesus dizendo, aí disse assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia. Pode sentar-se, igreja do Deus Filho. Como eu estava dizendo, Jesus, ele, aleluia, disse aqui: não crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Aí nós voltamos um pouquinho lá para o começo de João, capítulo 1. Olha o que a Bíblia descreve sobre Jesus. Eita Só para Deus. confirmação. João capítulo 1. Olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem.
Glória. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí vem um pouquinho mais para frente ali, um pouquinho, no versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem, Meu que Deus. veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Eita Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eita glória. Aqui é Jesus Cristo, o Deus que no princípio era a palavra, verbo, a palavra. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse verbo, esse Deus, a palavra de Deus diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Deus. Para nos alcançar, para nos perdoar, Glória a Deus. para colocar em nós o Espírito Santo, Aleluia. para escrever o nosso nome no livro da vida, Glória a e Deus. para no grande dia que nós partimos dessa terra, ele nos entregar, aleluia, a nossa salvação. Aleluia. Essa foi a missão de Deus, que o mundo não entendeu, Glória a o Deus. mundo não compreendeu, e a maioria dos cristãos ainda não compreende, aleluia, essa maravilha, essa graça que o Pai teve para conosco. Glória. Os judeus, que são o povo escolhido, eles sim, principalmente, não entenderam essa vinda do Deus vivo na terra. O próprio Deus, pastor, encarnou. Ele, aleluia, veio em forma de carne. Sabe o que o mundo fez com ele, irmão? Com o próprio Deus? Desprezaram, chicotearam, pregaram em uma cruz e o crucificaram. A maioria quis apedrejá-lo. Alguns zombaram dele. Na própria terra que ele nasceu, não acreditaram no seu poder. Mas nós acreditamos no Senhor. Por isso estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para colocá-lo em primeiro lugar. Eu achei muito bonito aqui quando o pastor disse aqui: quem manda é Ele. Aqui quem manda é Ele, é o Senhor. É por isso que ele se alegra com esse lugar, pastor. Aleluia. Porque em muitos lugares aí, lugares grandes, quem está mandando é o homem. Em alguns lugares quem manda é políticos. Quem manda é esposas de pastor. Quem manda é filhos de pastor. Aí sabe o que está acontecendo? Jesus está simplesmente tirando o Espírito Santo e deixando os caras só na letra. Meu Deus. Só no que aprenderam. Perderam a visão espiritual, como Saul perdeu o Espírito de Deus. Meu Deus. E é tempo de nós buscarmos esse Espírito de Deus a cada dia. Glória a Deus. É tempo de nós buscarmos, irmão, porque nós estamos no final dos tempos. Esse Senhor que desceu em graça, em amor, em misericórdia, aleluia, como, aleluia, minha esposa citou aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmão. Glória a Deus, Aleluia, aleluia. esse Senhor, Ele desceu, aleluia, por amor a nossas almas, Aleluia. Glória para a Deus. livrar nossas almas do inferno. Mas antes disso, Ele nos encheu de poder e autoridade para que nós venhamos multiplicar essa graça para pessoas que estão perdidas. Deus vivo. A maioria não entendeu esse mistério ainda. Aleluia! Que esse evangelho aqui não é para nós apenas adorá-lo aqui. A verdadeira obra, irmão, aqui é um lugar de adoração. Glória a Deus. A Aleluia. verdadeira obra do Espírito Santo é feita lá fora. É feita na rua, no beco, no valado, é feita na Cracolândia, no presídio, no manicômio, é feita naqueles que estão perdidos. Glória a Jesus. Muitas vezes nós nos alegramos, como nós estamos alegres aqui, de sermos ter sido alcançados pela graça. Glória. Só que nós mantermos essa graça apenas em nós é egoísmo.
É egoísmo, pastor. É muito importante quando nós observamos alguns homens de Deus na porta daquele presídio, como o senhor, como o Nilo Cássio. Sabe? Entrando naquele presídio para pegar com um monte de homens bandidos que por algum motivo cometeram algum crime. Isso aí é evangelho. Sabe por quê? Porque essa graça, esse Deus que desceu encarnado aqui na terra, cheio de amor, Ele nunca fez acepção de almas perdidas, irmão. Ele não colocou com um olhar de julgamento para ninguém. Ele próprio disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Aleluia. O Glória a julgamento do mundo Deus. vai ser no último dia. Não é hoje não. E muitas vezes nós, aleluia, nos achamos menores do que um outro semelhante só por causa da roupa, pastor. Tem alguns que se tornaram tão fariseus que eles, aleluia, julgam os outros pela cor da pele, Meu Deus. pelo transporte com que chega na igreja. Essa graça aqui, sabe quem ele foi alcançar, irmão? Quando não podiam vir até ele ia até os perdidos. E quando não podiam vir, que ele não podia ir, os perdidos tinham amigos que colocavam em camas e colocavam até pelo telhado para receber um milagre. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Nós podemos ver que quando trouxeram uma mulher para ser apedrejada, irmão, está aqui, ó. A lei de Moisés era rígida. A antiga aliança era olho por olho, dente por dente. Quem fosse pego em adultério era para ser apedrejado mesmo. Quem fosse pego roubando era crucificado em uma cruz. Imagina uma mulher foi pega em ato de adultério. Olha só o amor de Deus para com o pecador. E os homens ainda falaram para julgar aquela mulher, assim, para testar Jesus. Porque Jesus pregava o amor, mas também cumpria a lei. E eu creio que eles colocaram Jesus, vamos dizer, num ditado que tem lá na minha terra. Quando o cara está num beco sem saída, é uma sinuca de bico. Daquela que o cara não tira de jeito nenhum, pastor. Os caras disseram: agora nós pegamos ele. Pegaram Maria Madalena, jogam lá nos pés e dizem o seguinte: a lei manda que nós apedrejemos essa mulher. Ela foi pega em adultério. E tu que dizes? Porque Jesus pregava o amor. Aí Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha só, porque todo mundo é pecador, irmão. Não existe ninguém santo. 100% santo é só Jesus. Interessante a oração do pastor aqui no começo. Eu presto atenção em todo o culto. A oração do pastor aqui no começo, a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão pelas suas falhas, pelo seu pecado. Existe uma leva de fariseu que acha que não peca mais. Ele não pede mais perdão pelas falhas dele, pelos pecados. O pastor citou aqui: pecamos em palavras, atitudes, olhares, pensamentos, e a Bíblia confirma isso. Lá no livro de João, a Bíblia diz: aquele que diz que não peca é mentiroso e não conhece a Deus. É por isso que a graça nos alcançou e nos aperfeiçoa a cada dia. E nós não podemos julgar ninguém, por quê? Porque quando nós julgamos alguém, com essa mesma carga nós seremos julgados. Jesus disse: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgares, vos hão de medir a vós. É verdade. Olha, Jesus não julgava por quê? Porque Ele é, aleluia, o Salvador. Ele vai vir um dia como juiz. Aí Ele vai julgar toda a terra. Todo mundo, todo pecador. Mas hoje Ele ainda está com uma graça. Aleluia. De braços abertos. Aleluia. Mateus 11:28. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós Glória a cansados e Deus. sobrecarregados. Aleluia. Que eu vos aliviarei. Glória a Tomai sobre Deus. vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e encontre descanso para as vossas almas. Ele deu descanso para aquela prostituta naquele momento. Os homens soltaram as pedras e saíram dos mais velhos aos mais jovens e foram embora. E Jesus se levanta e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ele poderia condenar ela, porque ele não tinha pecado. Ele poderia condenar ela, porque ele era o próprio Deus, aleluia, em carne, na terra. Um Deus que Filipe não entendeu.
que o mundo não entendeu, os judeus não entenderam. Aleluia! Ele podia julgar Maria Madalena, mas ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. E aquela mulher teve convicção que precisava mudar de caráter, mudar de vida. Ela precisava honrar a graça de Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós não podemos abrir mão dessa graça, desse amor, dessa misericórdia. Aleluia! A pessoa tem que ter convicção de que precisa mudar. Deus. Depois do encontro com Jesus, nós precisamos mudar de pensamento, de atitude. Aleluia! Nós precisamos honrar o amor de Jesus Cristo. Não que ninguém seja digno de julgar ninguém, mas o Evangelho, quando entra no ser humano, ele tem que dizer: eu preciso nascer da água e do Espírito. Aleluia, glória a Eu não Deus. posso fazer mais do que eu fazia. Eu tenho que honrar o amor de Jesus. Aleluia. Eu tenho que, aleluia, exaltar o nome dele, glorificar o nome dele. Eu não posso escandalizar o nome dele. Aleluia. Porque Jesus, ele dava muitos ensinamentos. Ele nunca julgava, mas ele ensinava aos discípulos obedecerem os seus mandamentos. Glória a Deus. Obedecer a sua palavra. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele saiu derramando o seu amor para com os pecadores ali naquela época lá. Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios. O povo que estava na região em sombra da morte, a luz raiou. Ele expulsava demônio daquele povo, lunáticos, paralíticos, enfermos. Ele alcançava todos. E a sua fama cresceu. E a inveja contra ele também, os fariseus. A inveja daqueles que não faziam, pastor, que pregavam e ensinavam a letra, mas não vivia o amor. Verdade. E hoje, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele continua alcançando vidas perdidas. Aleluia, Deus. Por meio dos seus homens e mulheres de Deus, que ele escolheu, que ele transformou, que ele limpou, libertou. E ele quer encher do Espírito Santo cada uma dessas jovens aqui. Glória a Deus. Independente, aleluia, de que família você nasceu. Aleluia. Independente se você mora, aleluia, em um lugar, aleluia, humilde ou um lugar luxuoso. Eita, Deus. Independente se você, o pecado que você cometeu, não interessa para Jesus Cristo. O que interessa é você dar um passo de fé para Ele, aleluia, e depois de ser alcançado por Ele, aleluia, querer, aleluia, simplesmente segui-lo. Segui-lo como Pedro, Tiago e João. Agora imagine, Jesus, quando ele sai para fazer a sua obra, iniciando o seu ministério, ele sai escolhendo pessoas, não pessoas cultas, não estudiosos, doutores da lei, não. Ele saiu procurando pessoas humildes, simples, como hoje em dia. Cada um tem um testemunho aqui. Ele foi lá e escolheu Pedro, Tiago e João, 3 pescadores incultos e iletrados. Pedro, Tiago e João tinham escolhido, tinham recebido um milagre maravilhoso de Jesus, da pesca maravilhosa, 2 barcos cheios de peixe. Só que Jesus não deixou Pedro, Tiago e João comer peixe, pastor. Ele poderia dizer: não, vocês vão para casa, vocês assam peixe ou cozinham, e depois eu passo aqui, vocês tiverem com a barriga cheia para vocês me seguir. Não. Depois da pesca, sabe o que ele disse? Agora vocês vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, Tiago e João deixaram tudo com Zebedeu, peixe, rede e barco, e seguiram Jesus. Deus vivo. Agora esse evangelho, vocês acham que Pedro, Tiago e João seguiram Jesus para quê? Para seguir como esses fariseus e falsos profetas dos dias atuais? Meu Deus. Se tornarem empresários? Não. Foi simplesmente para serem perseguidos, para serem, aleluia, desprezados. Meu Jesus. Aleluia.
mas também para serem cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade, cheios de poder. A Bíblia diz que esses homens andaram 3 anos com Jesus. Depois, aleluia, que Jesus entregou, aleluia, a eles, aleluia, o ministério da libertação, da cura. A Bíblia diz que Pedro aqui é a sombra do homem curado. Verdade, Deus. E Deus quer usar você dessa forma, João. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, na autoridade do Espírito Santo, mesmo sendo um homem culto e letrado outrora, ele pregava e 3.000 almas aceitavam Jesus, irmão. Aleluia, glória a Ele Deus. levou para um romano chamado Cornélio com a família, e a Bíblia diz que antes, aleluia, mesmo de batizar Cornélio, o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa de Cornélio. Aleluia, É glória a assim Deus. nos mistérios, jovem, que Deus quer usar nós. Aleluia. Talvez alguns achem estranha a forma do pastor ser usado aqui, a forma da minha esposa ser usada, a forma de alguns pentecostais aqui serem usados, mas não acho estranho não, porque é estranho para o mundo que está perecendo. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus, do Reino, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Aleluia, glória a É Deus. poder de Deus, é poder de libertação, moça. É poder de cura, é poder, aleluia, de você pregar, aleluia, a pessoa chorar. Aleluia, glória a Deus. Eu fico impactado com esse evangelho, pastor. Aleluia. Eu naquela cadeia lá, cheio de inimigos, uma rebelião pegando fogo, morrendo um monte. E eu tinha uns 5 inimigos lá dentro, tudo aberto. Não tinha facção não antigamente, era tudo aberto o presídio. Quem tivesse inimigo estava ferrado na hora da rebelião, porque não tinha parede para dividir não. E vem lá os caras tudo de faca. E eu também estou preparado. E eu digo agora, hoje eu vou, pastor.